No fundo do mar tem relógio? No episódio de hoje, a gente mergulha nesse universo onde a gravidade não atua e é possível esquecer qualquer problema e nem ver as horas passarem. Chegamos. Fala, Noronha. Para conduzir você, ouvinte, e eu nesse batismo no mar de Noronha, a gente tem aqui ninguém menos que a Lola Fritzsche, fotógrafa subaquática, gaúcha carioca, que mora em Noronha desde 1987 e é uma viajante do céu ao mar. Começou como comissária de bordo e passou para fotografia submarina. Lola, bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite. De nada. Olá a todos. Bom, graças ao trabalho de pessoas como você, quem nunca mergulhou, como eu, pode sentir um pouco do encantamento que é conhecer o fundo do mar. Mas assim como todo mundo se encanta com fotos de Noronha, e mesmo assim isso nunca vai substituir a experiência de estar aqui, eu imagino que acontece o mesmo no mergulho, né? Então, eu quero começar pedindo a você para tentar descrever com sensações o que é estar lá, no mundo das águas. É uma sensação maravilhosa. Primeira sensação, vamos dizer assim, que as pessoas reportam e eu mesma senti, é de sossego, de paz. Quando você entra embaixo d'água, a primeira coisa que você nota fortemente é o silêncio. Você sai do barco, vai para a superfície, ainda tem muitos ruídos do vento, do mar, e quando você afunda a sua cabeça, tudo fica silencioso, muito mais tranquilo. O fundo do mar, você tem que se locomover mais lentamente. A água é muito densa, sem gravidade, e você descobre como se fosse um outro planeta dentro do planeta Terra. Não é à toa que treinamento para astronauta é feito embaixo d'água, por causa da ausência de gravidade. Então, quando você tem essa oportunidade de conhecer esse mundo novo, cheio de animais novos, de cores novas, e a forma de se locomover é diferente também, você se sente realmente um explorador dos 7 mares. Maravilha! Já comecei a me sentir assim também. E sobre o Mar de Noronha, Lola, o que é que tem nessa esmeralda do Atlântico de tão especial para os mergulhadores? Bom, Noronha é uma das poucas ilhas que existem no Oceano Atlântico. Os outros oceanos são pontilhados de ilhas e atóis. E Noronha pode ser encarada, linguagem dos biólogos, como um posto de conveniência, um posto de combustível no meio de uma estrada vazia, que é o oceano. Então, ele atrai muitas formas de vida, peixes, plâncton, outras coisas, para se alimentarem, buscarem proteção e descansarem protegidos. Por isso que Noronha tem essa explosão de vida, sem falar que por estar no meio do oceano, a água é muito clara, a temperatura da água é extremamente convidativa e tem todos os ingredientes para uma pessoa experimentar o que é o fundo do mar. Agora, tem uma pergunta que é corriqueira, mas eu não posso fugir dela, né? Já que a gente está falando dessa primeira experiência no mar, que é o que é preciso para fazer o mergulho de cilindro pela primeira vez, né? Que habilidades, que idade é permitida, como é que a gente se prepara para essa experiência? Porque deve existir um preparo, né? Exatamente, mas qualquer pessoa com boa saúde pode experimentar. É conveniente para quem nunca fez nada dentro d'água, não tem ideia do que se trata, fazer uma experiência introdutória, que aqui no Brasil a gente chama de batismo. Então, ali você vai experimentar o que é o fundo do mar. Tenho certeza que vai sair gostando e aí você investe num curso de mergulho e se torna um mergulhador. Qual é a diferença? No batismo, você vai mergulhar acompanhado o tempo todo por um instrutor.
Ele vai ter contato físico com você, vai te mostrar o fundo do mar e vai te auxiliar no que você precisar para se locomover e tudo mais. Não é preciso nem saber nadar. Agora, para fazer o curso de mergulho, você vai ter que ter entre 8, na verdade, são crianças que vão fazer um cursinho que chama Bubble Maker, eu acho. Mas de 10 anos até, 80, você pode fazer um curso de mergulho e se tornar um mergulhador. Você vai ter aulas teóricas, aulas práticas, você vai aprender a lidar com o equipamento, você vai aprender a comprar o equipamento e você vai formar uma dupla com o seu amigo, sua esposa, com quem quer que seja, e vai viajar para os lugares com o seu companheiro. Você não vai precisar de um instrutor todas as vezes que você quiser ir ao fundo do mar. E vai se sentir muito mais à vontade, porque assim como andar de bicicleta, no começo a gente hesita e depois a gente se sente à vontade. Depois vicia, né? E nunca mais para. Nunca mais sair. Bom, Lola, e agora que já está todo mundo aqui nesse universo, mergulhando e ficando à vontade com o tema, né? O que é que você acha da gente falar um pouco sobre as suas aventuras em tantos anos de mergulho? Quais são as suas lembranças mais marcantes desse tempo aí? Bom, embaixo d'água como eu já disse, como se fosse um outro planeta. Quando eu saí do ar e fui para o mar, eu fui para um lugar bem pequeno, Arraial do Cabo. Eu achei que eu não ia me adaptar, mas as novidades eram tantas que eu esqueci do resto. Eu mergulhei realmente nesse novo mundo e é uma descoberta constante. Eu tive oportunidade, sempre fui muito ligada à fotografia, então eu tive oportunidade de registrar várias coisas. Depois eu comecei a filmar e até tive oportunidade de viajar para o exterior fazendo registros para jornalistas que vinham aqui, acompanhando pessoas famosas. Estive no Mar Vermelho, que eu fiquei encantada também, é lindo. E a própria Indonésia é maravilhosa, que foi um dos primeiros mergulhos que eu fiz fora do Brasil. E o Oceano Índico. Aliás, tem tantos lugares que a gente acha que não tem tempo de vida suficiente para conhecer tudo. Mas tive boas experiências. Agora, não, eu acho que vai ser longo falar disso. Eu vou mencionar, então, quando eu cheguei em Noronha. Eu vim de Cabo Frio, Arraial do Cabo, do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Eu já tinha mergulhado em todos esses lugares. E tem lugares lindos, não vou negar. As ilhas em frente ao Rio de Janeiro, que foi onde eu aprendi a mergulhar, tem lugares muito bonitos. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada. A palavra é essa, eu fiquei encantada. Primeiro, a diversidade, né? As diferenças que eu encontrei entre a vida marinha aqui e a vida marinha que eu conhecia no sul. E segundo, você vê tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você fica desejando ter um olho na parte de trás da cabeça para você ver na frente e ver a 360 graus. Né? Porque tem uma tartaruga passando aqui, um tubarão indo atrás de um peixe ali e a vida marinha, microvida, né, que a gente chama, que são muito pequenas, mas são interessantíssimas. E aqui em Noronha não é à toa que é um parque nacional marinho. Merece isso, muita gente brigou por isso, porque uma das coisas marcantes aqui em Noronha, que desperta, eu acho, o interesse de qualquer pessoa, leiga ou pesquisador, é o comportamento animal. Aqui é muito fácil você observar comportamentos dos bichos embaixo d'água, que em outros lugares eu passei 14 anos mergulhando em Cabo Frio e aprendi muito mais em 3, 4 meses aqui. Você aprende a reconhecer a ova de um certo peixe, o procedimento de namoro, de corte entre um e outro, mudanças, mimetismo, são coisas que acontecem embaixo d'água e que fora d'água é bem mais difícil de ser observado. Todo mundo já ouviu falar de um camaleão. Embaixo d'água, vários peixes têm a característica de assumir as cores e a textura do lugar onde eles estão pousados, vamos dizer assim, onde eles habitam. E isso é uma coisa interessantíssima de ver.
a corte, como que eles namoram. É interessante de saber. E fora programas de televisão, você não vê isso ao vivo. E aqui você vê. Todo mergulho tem coisas interessantes desse tipo. Pequenas e de animais de grande porte. Bom, já deu para o nosso ouvinte entender por que é tão crucial fazer um mergulho em Noronha, tendo a oportunidade de visitar aqui a ilha. E olha lá a Carol chegando. Eu senti falta de vocês falarem sobre a acessibilidade dessa experiência. Muita gente, às vezes, se intimida com o valor mesmo do passeio, que é mais caro, porque é um serviço muito técnico. Mas a gente, já pensando nisso, formatou alguns combos, que junto com outros passeios você consegue um bom desconto. E, além disso, não conta pra ninguém, mas só a gente ainda parcela esse passeio para você e não cobra juros nenhum, tá? Vocês entenderam como é maravilhosa a experiência de mergulhar e que não é inalcançável. Então podem inserir no roteiro de vocês. Inclusive tu, viu, Clarissa? Agora eu vou voltar pro mar. Tchau. Tchau, Carol. Obrigada. Lola, para terminar, eu vou fazer um trocadilho aqui com o nosso podcast que surgiu para responder a pergunta: o que é que Noronha tem para contar? Então eu vou lhe perguntar assim de uma forma mais pontual: o que é que o Mar de Noronha tem para contar para a gente? Para nos falar, se ele pudesse dar um recado, assim, em português, o que é que seria? Olha, eu acho que o Mar de Noronha, ele fala, não fala com a boca, mas todos os caminhos, as trilhas de Noronha levam ao mar. Então, ele sempre é muito convidativo. E o Mar de Noronha, eu acho que é uma forma de você se familiarizar com o mundo submarino, uma forma agradável de você se familiarizar com o mundo submarino, porque entendendo melhor o que você está vendo, você começa a amar e pretende defender, preservar. O mar está começando a enfrentar vários problemas de preservação, de conservação e tudo. Então, quanto mais pessoas gostarem do mar e tiverem interesse na preservação dele, isso eu acho que Noronha desperta demais, mesmo para quem não mergulha. Noronha terrestre, Noronha marítima, desperta a vontade de preservar nas pessoas. Então, vocês ficam aí já também com esse recado de conservação, de aproximação da natureza, porque nós somos natureza também. E agradeço muitíssimo a sua participação. Tenho certeza que todo mundo, assim como eu, que estava lhe ouvindo aqui presencialmente, mas todo mundo que ouvir esse podcast vai se sentir um pouquinho também mergulhando e vai ter interesse, procurar saber um pouco mais e, de repente, viver essa experiência tão linda. Olha, na época que eu era comissária de bordo, a companhia aérea gostaria de se diferenciar na época. E ela não chamava a gente de comissárias de bordo. Ela chamava a gente, era uma companhia americana, de hostess, que é a pessoa que recebe. E por isso que eu tenho essa... Eu sempre achei que eu tinha essa não é missão, mas essa vontade de ser a pessoa que apresenta para outras pessoas o fundo do mar. Então eu tinha muito prazer quando eu levava pessoas embaixo d'água e mostrar para elas coisas que me encantavam. E com a fotografia eu tinha essa oportunidade de apresentar o fundo do mar até para as pessoas que não podem mergulhar, ou por idade avançada ou por qualquer restrição médica, mas elas podem apreciar através da filmagem e da fotografia. Você ouviu o podcast Fala Noronha, produzido pela Atalaia Receptivo, que tem 30 anos de experiência com turismo na ilha. A apresentação é minha, Clarissa Paiva, e a técnica é de Paulo Pedrosa. A participação especial é de Carol Maria, o nosso controle de qualidade. E hoje a gente conversou com Lola Fritche, a primeira fotógrafa submarina aqui da ilha.
No próximo episódio, a gente fala sobre sustentabilidade social, ambiental e cultural. Vem que eu te conto!